Galera, eu falo do Amazonas, interior mesmo, sabe? Lá no meio das vias hidroviárias, entendeu? Onde difícil acesso, é Sim. nós. A gente consegue vender É o muito governo vocabulário também aí. aqui, Tem muita beleza? voadeira ainda não? Tem, cara. Meu irmão tem umas lanchas aqui que a gente sempre dá uns passeios. Que da hora, Aí legal. sim, muito bom. E te perguntar, questão de horário, qual é o horário daí? Que eu tenho realmente uma dúvida. Ó, Aí, aqui agora são 16 e 17. ah, tá. É um horário É, a menos, né? é uma hora a mesmo. menos. Beleza. Cara, É, vamos uma hora lá. menos. Conta um pouco pra gente aí da sua história, como você começou nas licitações, se você já conhecia, como você entrou nesse mercado aí. É uma curiosidade de muita gente, porque não tem uma faculdade para isso e tem uma galera que trabalhava, né? Queria saber como você conheceu esse mercado aí. Cara, vamos lá. Então, assim, as licitações eu sempre tive conhecimento. A gente já participava aqui no município dos pregões presenciais. O Comprasnet era um portal que, há um tempo atrás, eu via como um portal onde eu imaginava, falei, nunca vou fornecer um material aqui. Eu achava que eu não tinha capacidade. Eu achava tudo muito burocrático. Uma concorrência muito maçante ali, preços, às vezes o pessoal fala, cara, como que eu vou conseguir competir com esses caras? Mas aí vem outras situações que fazem com que a gente acredite. As situações que não precisa você ser o primeiro ganhador, você tem que atentar para outros critérios, né? De realmente conhecer a licitação em si, as leis e o que os editais se propõem, né? Quais são realmente o que o edital está pedindo, para realmente você se encaixar ali e você colocar o seu produto dentro da sua margem de fornecimento, né? Para você não ter prejuízo e você também não superfaturar, né? Que é algo que isso aí é improvável. Uhum. E aí eu comecei a ganhar força quando eu ganhei meus primeiros contratos. Então, fiz também meus primeiros treinamentos. Então, depois que eu fiz os treinamentos, conheci um pouco do Comprasnet, como que é a dinâmica ali. Aí eu vi, ó, dá para participar sim, cara. E uma coisa também que tem que caminhar alinhado ali é você ter fornecedores, né? Fornecedores que possam te atender com um produto. E também, uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que é fazer com que o fornecedor teu entregue o material ao invés de você estar pagando 2 fretes, né? Você compra, depois tem que enviar. Então, você consegue fechar uma parceria com o fornecedor para o fornecedor já fazer a entrega de imediato. E aí faz aquele desembaraço fiscal que tem que ser feito. Perguntar, assim, Muito você legal. falou que participava de pregão presencial. Mais ou menos quantos anos já você trabalha já com licitação, tanto presencial quanto eletrônica? Você começou mais ou menos em 2010, 5, 2000? Ó, a minha loja física aqui, ela é de 2011. Então, eu comecei a participar de pregão mesmo. Eu acho que ali não tem um ano exato, mas eu coloquei o prédio físico, eu acho que 2 anos depois eu já comecei nos pregões aqui do município. Então, assim, 2014, eu já estava na área, entendeu? Não no Comprasnet, nos pregões Mas presencial presenciais. você já participava? Presencial, isso. Pô, que Então, a bacana. gente já participava já. Então, a parte do eletrônico aqui, da parte do Comprasnet, já veio depois. Legal. E assim, só uma curiosidade, nem estava no script das nossas perguntas aqui, só para vocês saberem, galera, resposta aqui não é combinada, tá? Só as perguntas que a gente manda um pouco antes, beleza? Estava na pergunta aqui, nem estava, mas enfim, você participa hoje mais de eletrônico, presencial, e qual que é a sua preferência entre os dois? Só curiosidade, assim, básica. Bom, eu participo dos dois, mas a minha preferência hoje é o eletrônico, o pregão eletrônico. Não, o eletrônico você não precisa sair da loja, né? Não, e assim, você tem que ofertar o produto ali dentro das especificações, ter um preço competitivo e o resto aí vai com a comissão de licitação lá, analisar direitinho. E como eu falei, eu já tive item aqui que eu tava em 4º lugar e fui convocado. Então, se eu não me engano, você mandou lá no nosso grupo de alunos. Isso, lá, né? mandei.
Mandou, eu lembro de você e... Eu tô com outro processo agora que eu tô com recurso, entrei com recurso. Eu mesmo bolei, eu vou mandar para vocês depois. Falei, cara, como que eu consegui bolar isso aqui? Aí entrei com recurso, o meu concorrente entrou com a contra-razão e estou aguardando a resposta agora da comissão, né, do pregoeiro. Quem vai dizer. E você não é advogado, né? Não. A gente simplesmente se baseia em outros processos já, tipo assim, é aquele ditado. Alguém já passou por isso, né? Nos pregões, né? Então a minha situação é bom aprender com quem já passou por isso, né? Claro. Então, assim, eu peguei e fui ler bastante recurso de outros pregões, e aí peguei muitos argumentos e fundamentações que se encaixavam com os meus argumentos, e aí bolei, montei ali, já tenho uma ideia de processo, como que faz, né? Dos trâmites, dos dizeres ali, então consegui bolar direitinho, mandei, o pregoeiro acatou, o cara fez contra-razão dele, agora é só a decisão final. Qualquer coisa chama o Diego aqui, o nosso sócio advogado. Sim. O Bruno Andrade, eu vi que ele já está na área, inclusive ele comentou que fornece aí na tua cidade aí, o Bruno. E o Bruno, ele tem contato direto com o Diego, ele fica lá só trocando uma ideia, o Diego ajuda ele a fazer o recurso. E também, lá no nosso curso, lá no módulo lá do Diego, tem lá alguns modelos de recurso, depois você pega lá. Também tem bastante legal. Tá? Legal. Eu vejo ali, o pessoal é bem inteirado mesmo. O pessoal já é maceteado. Tem uns caras muito bravos ali que nem eu consigo acompanhar, cara, de tão bravo que eles estão. Tem uns caras ali que é complicado mesmo. Os caras são monstros, já. Os caras dominam. Eu não dou conta de acompanhar o Bruno Andrade, ele é muito fera, cara, muito fraco. O Rocifran, é o seguinte, hoje você atua vendendo produtos de informática, né? Hoje eu estou até na minha loja aqui, ó. Aqui, minha logo. Legal. Trabalhando de máscara. Você que presta serviços também? Como que é? Eu sou técnico em informática, né? Sempre dei suporte para empresas privadas na parte de infraestrutura de rede, servidores. Então a gente tem alguns clientes, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho clínicas que eu presto suporte de informática, que é minha área. Eu sou técnico e também graduei, só que eu graduei na área de licenciatura, né? Licenciatura em computação. Mais adiante a gente pretende passar esses conhecimentos aí. Não dá pra, e você participa de licitação de serviço também ou só material? Na parte da licitação? Sim, participo de licitações. Inclusive, eu ganhei um contrato agora para prestar serviço de manutenção para as UBS da cidade, né? Na Secretaria de Saúde. Que bacana, legal. A gente ganhou um contratozinho esse ano lá. Show de bola, legal. Então são acho que, deixa eu ver, é a secretaria, a sede e eu acho que umas 30 UBS. E o bom é que serviço é a tua área, você falou, né? Então... Não, é a minha área. Aí na cidade, sossegado? Segundo as pesquisas, a gente tem um conceito bom na prestação de serviço, né? Que bom, então, legal. Isso a gente procura deixar o pessoal bem treinado, alinhado para manter isso aí, porque às vezes a venda, o produto, ele é um agregado do serviço, né? Você faz um serviço no notebook, no computador do cliente, e aí o acessóriozinho vai ali como uma venda agregada que sempre funciona. E você falou que no início tinha muita dificuldade com Comprasnet, né? Burocrático e tal. Depois que você aprendeu, você achou fácil, tranquilo? Como que é? Como que tá Cara, eu vou te falar uma coisa. Tem dia que eu falo que eu estou até preguiçoso, eu deixo para preparar a proposta ali no dia antes. Não é amanhã. Porque já estou tão confiante de montar ali e já tenho, às vezes, por conhecer o produto, eu já tenho uma rede de fornecedor que vai me atender com preço bom. Então, eu pego ali 10 da noite até 1 da manhã, eu já monto tudo a proposta, gero os PDF, já anexo no Comprasnet lá, cadastro todos os itens, e aí de manhã, de 8, 9 horas, já é só para ir para os lances. Então, assim, nada essa prática vai... prática, né? A prática vai te deixando... Mas você apanha um pouco. Eu já fui desclassificado por mandar alguma coisa falhando ali. Então é normal, né? Nem sempre a gente vai vencer as licitações, né? Muita coisa a gente vai aprender realmente na prática
E é aquilo que você falou, quando você pratica, quando você está ali no campo de batalha, dia a dia, fazendo negócio, realmente sai meio que no automático. É verdade. Só tomar cuidado com detalhes do edital, né, para não ser inabilitado, mas sim. A vivência, a desclassificação, ela faz parte também da forma de aprendizado ali, né? Provavelmente você até sabe do negócio, só que chega na hora e você acaba dando uma moscada ali normal e na próxima... Uma coisa bem legal que a gente vai aprendendo também, por exemplo, existe casos e casos, né? Por exemplo, às vezes se você lidar com uma equipe de pregoeiros que também são flexíveis e que tem toda uma sistemática que às vezes a intenção não é nem tanto de inabilitar o licitante, e sim o cara está preocupado em realmente fazer uma boa aquisição de produto e tal. Então, às vezes, a gente percebe que tem pregoeiro que os caras são bem flexíveis. Agora, tem uns que realmente... É o que a gente fala aqui, cara, que assim... Tem uns que não... às vezes tem cara que em 5 minutos ele troca uma ideia contigo e depois já quer te eliminar, ele já quer passar pro próximo. A grande maioria, é o que a gente sempre fala, a grande maioria é uma pessoa... São servidores interessados em fazer o certo, porque o servidor ele responde com o CPF dele. Então, não é pessoal, não é marcação, é porque o cara tem medo de fazer o errado realmente e depois acabar sendo ele mesmo penalizado. Quem já teve curiosidade de pesquisar depois aí acordos que dá a multa, em alguns casos que o pregoeiro leva uma multa porque fez alguma coisa errada, então, e a multa vai no CPF dele, então ele tem interesse realmente em fazer o certo. E pouca gente sabe disso, né? A gente vê que às vezes o pessoal acha que é má vontade do pregoeiro. Não, ele só quer fazer o certo, assim como os outros. Senhor, eu queria te falar outra coisa, cara. O porte da sua empresa, você abriu, a sua empresa era o quê? É uma empresa de grande porte? É uma ME? É uma EPP? É uma MEI? É uma empresa grande, pequena? Bom, como já conversei com o Bruno, né? Isso. Bruno? Isso então, mesmo. eu servi o Exército. Eu me especializei em informática durante eu estar no Exército. Então, lá o Exército foi como se fosse assim, um cenário onde eu exercitei todo o meu conhecimento de informática na época. Né? Então, isso fez com que eu acreditasse que eu poderia colocar minha loja aqui fora. E eu tinha um sócio. Então, assim, a loja, como eu estava no Exército, eu não poderia ter empresa. Então, tinha um amigo meu que a gente jogava vôlei junto. Então, a gente era bem parceirão mesmo. Hoje ele é meu compadre. E aí, ele já tinha uma empresa de confecções. E eu, no nicho de informática, trouxe ele para fazer a parceria. Eu falei, enquanto eu estou no Exército, a empresa está no seu nome, a gente vai trabalhando ela. Então, a gente começou serviço. Para você ter uma ideia, a gente comprava peça na loja concorrente, hoje. A gente comprava peça nas lojas e para atender os clientes, entendeu? O foco era prestar o serviço, arrumar computador, impressora. A gente ia comprar as peças nas lojazinhas aqui concorrentes e ia montar, trocar para o cliente, o cliente pagava a peça, o serviço era nosso. E aí começou a parceria. Né? Quando eu saí do Exército, aí eu entrei na sociedade. Né? Aí a empresa de individual virou sociedade. Era uma ME, uma microempresa. Né? Na época não existia microempreendedor individual. Então, a gente batalhou um bom tempo como ME, aí era individual, transformamos em sociedade, e aí foi quando a gente começou a partir para as licitações do município, conseguimos financiar o prédio da loja hoje, que é o prédio da loja, a gente conseguiu financiar, e a coisa foi crescendo, a gente foi aumentando nosso capital, e vindo as licitações, tanto do Comprasnet quanto dos municípios, daí a gente aí mudou o poste, né? De ME passou para EPP, né? Por causa do faturamento. E aí estamos nessa situação aí. Hoje, por exemplo, vai fazer 1 ano e meio que eu comprei a parte do meu sócio. Entendeu? Que era meu compadre. Então ele era mais, ele não era tanto da área de tecnologia. Então a gente cresceu até no nível, aí chegou no nível que, tá sobrecarregando mais para um lado, aí foi quando eu entrei com a parte de comprar. Entendi. A parte dele, daí hoje a empresa ela era sociedade limitada, acho que tem uma semana que eu alterei para Eireli, né?
Freire. Então, hoje... Mais ou menos quantos funcionários você tem aí hoje? Rodrigo, Gabriel, Júnior, minha esposa. Bem básico, eu tenho 4... Exato, não. Porque eu tenho a esposa que me ajuda também, entendeu? Funcionária também, olha aí. Aí, então, assim, hoje eu tenho 4 funcionários, né? Tenho 4 funcionários. Os 4 são da área técnica, mesmo, do laboratório. Cuida da parte de... Porque, assim, eu saí dessa parte, por exemplo. Foi um medo meu no começo, por exemplo, eu era o técnico. Eu atendia o cliente, eu pegava o notebook, o PC para fazer o reparo, a manutenção. Então, quando eu me vi na situação de cuidar da parte administrativa, cuidar das licitações, que toma muito tempo para você preparar. Então, assim, era um medo que eu tinha. Eu falei, será que o meu cliente vai vir na minha loja? E será que esse negócio de eu cuidar da gestão, da administração vai dar certo? Mas são coisas que você tem que fazer. Então, hoje, a parte técnica fica com meus funcionários e eu cuido realmente do administrativo e das licitações, que no caso eu já estou trabalhando outras pessoas para me ajudar na equipe de licitações, né? Como eu falei, hoje eu trouxe até meu cunhado para me ajudar aqui. Está em processo de crescimento, então, agora. Está crescendo. Está crescendo. A gente está criando foco, né? O foco realmente... porque esse ano também, esse Covid-19 atrapalhou muita coisa, mas a meta era focar 100% nas licitações. Mas, assim, ainda nessa crise toda aí, os órgãos continuam licitando, então a gente está lá participando. Sim. A gente aqui está vendendo mais do que fora da crise, por incrível que pareça. O segmento está vendendo até mais mesmo. Claro. Tem a galera aqui na contramão da crise total. Assim, não sei. É verdade. Tem um amigo meu que tem um mercado, ele falou, mano, nunca vendi tanto igual estou vendendo agora. Eu falei, parabéns. Tudo depende do lado que você vai estar. Né? Numa crise, é o que a gente sempre tenta falar, numa crise... alguém sempre está ganhando dinheiro. Ela é ruim para alguns, bons para outros. É igual a alta do dólar. Tem alguém muito feliz com esse dólar aí batendo quase R$100. Tem alguém muito feliz, pô. Exatamente. O cara que está exportando, por exemplo, está muito feliz. Com certeza. Recifran, esse é um medo que muita gente tem, né? Hoje também, não somos nós quem participamos das licitações aqui também. A gente começou, no início era tudo a gente que fazia. Hoje a gente tem uma equipe que cuida pra gente. Então, assim, essa transição de você pegar e dar na mão de alguém... Sair do operacional e ir um pouco mais para o administrativo. Realmente dá um medo. Aquilo que eu te falei. Então, eu estou na segunda transição. Eu saí da transição da assistência técnica, no qual eu comecei, eu era o técnico, eu atendia os clientes, tudo. Tinha cliente que falava, deixei o computador aí, mano, mas eu queria que tu mexesse e tal. Pode ser. Tem gente que confia na pessoa, né? Acontece. Mas, aí assim, a gente... Claro, não, mas tudo vai passar na minha supervisão, fica tranquilo, o técnico vai fazer, mas a gente vai supervisionar, a gente vai dar aquela verificada. E aí pensa que não. Hoje os clientes já... Faz parte do processo de crescimento de qualquer empresa. O sócio, o dono da empresa, ele vai acabar migrando para o estratégico mesmo. Eu vou ler a mensagem aqui, peraí. Vou mostrar para vocês aqui, peraí. Essas mensagens aqui é boa demais quando chega, rapaz, peraí. Chegou um contrato aí, deve ter sido uma coisa importante aí, cara. Vamos lá, solicitação de aceitação de adesão à ata de registro de preço. Isso é bom, carona, né? Carona. Chegou agora? Agorinha. Chegou aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no meu notebook. Consegue ver ali? Sim. Solicitação de aceitação de adesão à ata de registro de preço. Pô, que legal, cara. Aí, na hora da live. Ao vivo, aí sim. Na hora da live. Olha aí, energia positiva. Vocês estão trazendo energia positiva, cara. Amém. Recebe, vamos receber. Bacana, cara, muito legal. Para quem não sabe, a carona é uma forma que órgãos públicos acabam realmente pegando uma carona em outra licitação que já existe. Provavelmente o Fran é dono, né, dessa licitação, ele venceu. Agora, algum órgão público... Está precisando comprar esse mesmo material e aí é mais vantajoso para ele aderir à ata de alguém que já fez a licitação do que fazer uma nova. Aí pede autorização. Essa é uma vantagem do SRP. Muita gente mete o pau no SRP, mas vai vender mais. Não, Muito legal. Muito legal. O negócio você tem que participar. Tem que estar lá. Você tem que estar presente. Exatamente. Fala tudo. Fran, vou aproveitar que você falou da ata do carona aí. Eu queria te perguntar uma questão assim, até meio delicada. Não sei nem se você quiser responder, não precisa.
Aí você tem uma média mais ou menos de quanto que você consegue ganhar com as licitações aí por mês? Cara, era para mim estar ganhando muito, mas como eu falei, por exemplo, eu venho de um processo de... eu comprei a parte do meu sócio há pouco tempo. Então, assim, eu não estou realmente direto já em licitações, porque eu tive que tomar esse rumo agora, depois de ter comprado a parte dele, aí que eu entrei realmente na parte de licitações, porque isso ia, de modo geral, assim, por exemplo, não era interessante para mim, eu com sócio, tá explodindo em licitações, né? Que é algo que eu domino, né? Não é isso, esse valor quem agregou à empresa sou eu, não o meu sócio. Então, primeiro eu preferi negociar a parte do meu sócio, fizemos o acerto, tudinho bonitinho, conforme manda o script. E aí, após isso, hoje, você o proprietário realmente da empresa, aí eu estou indo buscar aquilo que eu vejo que pode alavancar a minha empresa. Você entendeu? Entendi. Então, por isso que esse ano era agora, né? Agora é entrar de cabeça agora. Realmente fazer isso, fazer essa transição que a gente conversou, né? Montar a equipe, porque senão fica muito pesado só para uma pessoa, duas. Então você tem que montar a equipe. Quando você não tem alguém para dividir o fardo, é complicado. Vai ficar difícil. Então, assim... O piano é pesado. Se tiver alguém para carregar junto, ajuda. Sim, pô. Assim, o mais difícil a gente já fez, que foi o quê? Buscar conhecimento, se aprofundar realmente no portal, fazer as primeiras vendas, os primeiros contratos, para você realmente... Uma coisa é você só saber por teoria, outra coisa é realmente você participar, ganhar, fazer os contatos, entregar o material, ter os atestados lá de capacidade técnica que você entregou tudo dentro dos conformes. E aí você vai criando essa bagagem, essa experiência, e quando você vê que o negócio é rentável, é sério, e que basta você realmente dedicar o seu tempo e treinar a sua equipe para isso, é algo que é um negócio que você fatura bem sem muitos esforços físicos, né? Na verdade. É muito esforço mental mesmo, né? É mental. Ler o edital, botar o preço, acompanhar, analisar a documentação. É botar tudo aquilo que você aprendeu na prática, né? Com certeza. Legal. É muito legal ter esse papo com nossos alunos, porque às vezes a gente se fala na comunidade, né, Rocifran, mas não tem esse papo próximo, assim, às vezes, né? Porque a gente, além da gente fazer algumas lives, não é todo mundo que consegue participar na hora, né? Então, quando a gente consegue parar e trocar uma ideia e conversar da história, e não só de negócio, mas, saber a origem, é muito bacana. Parabéns, é muito legal. E eu tenho certeza que agora que você vai entrar de cara aí nas licitações, você vai crescer muito. Mas você já tinha me passado alguns contratos, né? Quanto que você já tem, mais ou menos, fechado em licitação, Rocifran? De dezembro... Eu acho que de dezembro até agora, eu fechei acho que uns 130 mil. 130 mil? Do início do ano para cá. 5 meses. Bacana. E assim, eu vou falar para vocês, eu estou me dedicando no Comprasnet, na licitação, fazendo uma média, estou me dedicando 30%. 30% do teu tempo? 30%, não tô, sabe? Não tá dando gás ainda não. Não, tá, porque assim, eu tenho minha loja física, eu tenho meus contratos de manutenção com as minhas empresas privadas, eu tenho um contrato com a Secretaria de Saúde, são muitas UBS, eu tenho 2 funcionários lá para dar suporte, eu estou tentando terminar minha pós. Tem dia que eu paro e faço lá 1, 2 provas, então eu quero terminar logo minha pós. Tem um curso de licitações que eu dei uma pausada lá, entendeu? fui assistir bastante coisa, falei, cara, isso aqui, beleza, já sei um pouco disso, já sei, falei, pô, legal. O curso de vocês, o que eu achei, assim, o diferencial é que, pô, vocês montaram toda uma estrutura e juntaram toda uma didática e toda a história de vida de vocês, então
juntando isso aí, é muito fácil o cara começar o curso ali, já pela metade ali, o cara já ficar realmente empolgado e querer participar. Então, um recado que eu dou para os outros alunos aí que realmente ainda não participaram, não tem empresa ou que pretende dar consultoria para outras empresas, façam logo quanto antes. E é o seguinte, não se preocupe, vocês vão errar. E é com os erros que a gente vai aprendendo. Exatamente. Entendeu? Então, a ideia é você entrar no portal. Às vezes tem gente que tem medo porque acha se entrar no portal e errar alguma coisa, acha que já vai ser punido, sabe? Porque Sim, não é bem assim, né? E não é bem assim. Você vai lá, às vezes, por exemplo, eu vejo licitante que às vezes, pô, manda lá um e-mail pedindo desclassificação porque bota um motivo plausível e pronto, você não está passivo de punição de nada. Simplesmente você se justificou lá e pede desclassificação e dá oportunidade para o outro. E não vai dar trabalho para o pregoeiro que está lá operando, né? Exatamente. Então, o conselho que eu dou é isso aí. Começa a participar o quanto antes. A gente sabe que quem é empreendedor, né, a mão coça para já ir participando, tudo. Mas, pô, o conselho que eu te dou, termina o curso lá, tem bastante coisa importante no final também, as dicas avançadas. Não, pô, sim. A gente sabe que a mão coça, e a gente até recomenda que vai fazendo e praticando, porque as dúvidas vão vir na prática mesmo, né? Mas não abandona não, termina lá porque tem bastante. Não, beleza. Tá joinha. Eu, inclusive, falando de consultoria, eu estou prestando consultoria para 2 empresas. Mesmo? Inclusive, já é um posto de combustível e um outro é um mercado também. Caramba! Então, assim, já fui com um proprietário lá de posto de combustível, a gente foi numa licitação aqui da cidade, aí ele foi comigo, a primeira licitação dele, eu fui lá acompanhar ele e tal. Ajudou o cara. Aí, cara, ele se empolgou, ele falou, rapaz, tô perdendo isso. Cara, tem hora que você vê umas oportunidades que realmente você fala, primeiro, por que eu não descobri isso antes e por que eu ainda não entrei nisso? Né? São duas coisas. E algo bem curioso, os próprios órgãos mandavam cotar combustível no posto dele. E aí ele fazia as cotações, não sabia nem para que era. Então, você vê, né? O cara estava desinformado. Muita gente tem pela falta de conhecimento, mesmo que não faz bons negócios, né? Depois que o cara descobre, puta merda, aí vai embora, né? Deslancha. Isso que você não tem tempo, hein, Rocinfran? Por isso que você tá sem tempo. Aí, tá tudo que até à frente, o cara é muito bravo, cara. Pô, tá doido. Não, Eu não sabia desse detalhe seu de consultoria, tá vendo? Você pode pegar e aplicar tanto na sua empresa quanto na empresa de outro, né? Que legal. Deu uma força já pra galera aqui. Que bacana. Pô, que bacana, cara. É isso aí. Ajuda o pessoal mesmo, dissemina o conhecimento. Você vai estar indiretamente ajudando na nossa missão aqui. E ganhando dinheiro, que é mais importante, né? Com certeza. Exato. Olha, estou em Manaus, tem empresa de Manaus, eu estou em Humaitá aqui, mas tem empresa de Manaus que às vezes o cara manda a documentação só para mim representar eles aqui. Eu entro como procurador e represento eles aqui. Pô, que legal. Ganho Dá para atuar em tudo quanto é frente. Você conhece o Douglas ou não? Já falou com ele? Nossa, não. Vejo muito no grupo ali. Os caras são monstros, são cobra mesmo. Conhece demais. O Douglas, ele também. O Douglas atua nas 3 frentes. O cara, ele também não parece que o dia dele tem 40 horas. Porque... Exatamente. Não tem como é que o cara consegue. Tá doido. O cara vende os produtos dele para o governo, vende para a iniciativa privada e ainda dá serviço de consultoria. É muito bravo. Os caras que o horário dos caras lá parece que... Eu não sei como consegue, cara, mas tudo bem. Tem que ter uma equipe boa, eu pretendo chegar lá, montar uma equipe boa. Sem equipe a gente não chega em lugar nenhum, né, Rocinfran? Tem que ter uma galera junto, né? Verdade. Eu queria saber como que estão os pagamentos. Aí muita gente acha que o governo não paga, dá calote e tal. Você tem recebido tudo em dia? Mais ou menos quanto tempo demora para você receber os seus contratos aí? Cara, os do município aqui é aquele prazo de 30 dias normal, não passa disso. Às vezes, se o recurso está em conta mesmo, porque às vezes dentro do que a gente sabe que os governos eles recebem repasse por mês, né? Isso. Então, assim, às vezes se você entra na cota ali que o repasse já passou e os caras já pagaram, aí você tem que esperar o outro mês, vai ver 30, 45 dias. Mas, assim, a última licitação minha, eu entreguei material lá no ITEFEC, foi em março, final de março eu entreguei, e recebi agora, de começo de maio.
Deu aí Então, uns 40 dias. E tudo por causa também dessa pandemia aí que deu uma retraída em muita coisa aí, mas geralmente é 30 a 45 dias no máximo. Que legal. Pelo menos os órgãos que eu peguei foi bem isso aí, 30 a 45. Muito legal. Não me recordo de ter passado muito tempo assim, não. Porque muita também gente acha que vai da situação seguinte, por exemplo, eu gosto de agilizar a entrega. Então, saiu o empenho, eu já providencio, pego capital, já pego, compro equipamento, já entrego. Você entregou, aí você já está no prazo de recebimento. Uhum. Né? Então, assim, quanto antes tu entregar, mais rápido você vai receber. Exatamente. Muito então, legal. E aí isso gera uma credibilidade, né? Porque o fornecedor que entrega dentro do prazo ou antes do prazo, vai ser sempre contratado. O pessoal sempre convida e sempre vai estar... Galera, o pessoal que está acompanhando, é interessante você ver, porque, por exemplo, a gente vende muito mais no Sudeste aqui, né? A gente vende pouco aí no Norte. E aqui o prazo ele é um pouco menor, ele está de 25 a 35. E é bom saber que o seu aí não está tão baixo quanto aqui, mas também não está ruim. Tá bem na ideia. Entre 30, no máximo 40 dias aí, eu acho que é um prazo razoável. Vou falar para também. você que a gente tá com algumas pendências de receber do privado aí, já tem mais de 6 meses já. No privado aqui tá, dependendo. Tá difícil aqui, cara. Mas recebe também. A gente vai trocando ideia. Tem esse detalhe, eu conheço muito, aqui tem uns órgãos públicos, né? Aí o pessoal até já fala assim, mas o fulano lá demora a pagar. Os pessoal já sabe, né? Porque às vezes não é que demora a pagar, é que a equipe lá demora a fazer a formalidade, as partes burocráticas. A burocracia interna que a gente chama. Que é receber o material, atestar, depois... Tem gente que não recebe o material, já usa e esquece de dar procedimento, entendeu? Acha que morreu ali. Uhum. Entendeu? E a importância de você também ficar cobrando o órgão público. Claro, lá, eu fico. Você tem que dar aquele lembrete ali, suave. Exatamente. Só aquela lembradinha de leve. Oi, então, beleza? Não custa já nada. Já material aí, né? Não esquece de mim, não. É bom, é um cliente igual a todos os outros, tem que ficar no pé também. Sim, com certeza. Isso tanto no governo quanto na iniciativa privada é um cliente, né? É igual. Tem que dar lembradinha ali de leve e tal. Só de leve. Cara, bacana. Vamos pegar a próxima pergunta aqui. Na sua opinião, qual que é o maior benefício de vender para o governo hoje? Você e um benefício que você acha que é bom, tanto isso licitação como um todo, e não só pregão presencial ou só eletrônico. O que você acha? Cara, desde quando eu comecei realmente a focar no Comprasnet, o grande benefício de você vender para o governo você... Acho que é a certeza que você vai receber o dinheiro, isso é uma das certezas. Eu, pelo menos no meu caso, eu não tive nenhuma experiência de ter que entrar com processo, alguma coisa do tipo para ter que receber. Então, assim, é uma venda segura, você pode entregar, fornecer o material, se está tudo dentro de um processo que está passivo de vistoria, fiscalização, tudo, e você está alinhado ali, eu acho que o que me dá essa garantia é que eu vou trabalhar, eu vou ter menos dor de cabeça com o cliente, né? Por exemplo, eu vou vender só para o governo, eu sei de onde é o recurso dele, né? Então, até agora a gente pensa assim, mas essa crise aí, a arrecadação vai cair. Então, vai haver corte? Deve haver corte. Mas o governo, ele precisa comprar, ele sempre está comprando, os órgãos sempre têm custo. E quem mantém esses custos somos nós. Então, é um dinheiro que a gente sabe que existe, que está lá, porque existe a arrecadação. Então, ao meu ver, assim, o que dá a segurança é realmente entender que é uma venda que não tem como dar errado. Entendi. Que é segura, né? Garantia. É segura, acho que é segura. E você conversando com o pessoal que às vezes não participa desse mercado, é justamente esse um ponto que a galera acha que é o pior, né? Acha que o governo não paga, né? Mas não é... Assim, existe um escalão, né? Então, assim, as licitações federais, elas são
ao meu ver, assim, eu foco muito nas federais. Aí tem a escala estadual, municipal. Então, municipal aqui, eu tenho algumas pendências, né, por conta de, às vezes, tem secretaria que entra um secretário, aí trabalha de uma forma, aí não consegue quitar os compromissos, aí fica para o outro. Então já é mais complicado. Eu acho que, assim, pelo menos as licitações federais, dos órgãos federais, elas são muito mais alinhadas, né? A gente então, assim, aqui, a gente mais é a seguro. preferida também. A nossa preferida é a federal, com certeza. Primeiro que porque a gente trabalhou lá e a gente conhece como funciona, né? Certo, e segundo certo. que é o federal, é o mais rico, é o primo rico, né? Vamos dizer assim. É o primo rico, Não, o federal é o pessoal que geralmente tem um repasse mais rápido, menos burocrático. Pelo menos na nossa experiência aqui, os resultados com o federal geralmente é um pouco mais célere mesmo. E a galera que está no YouTube, só lembrando, a gente está lá no Instagram, tá? Se quiserem assistir de lá, porque lá vocês conseguem ver a câmera do Ocifran também. Ocifran. Tá bom? Então é isso. O que eu ia te falar? Ocifran, eu ia falar o seguinte, você até comentou, mas assim, se você fosse dar um conselho para quem está começando, basicamente, o que você falaria? Alguém que está querendo entrar nesse mercado, qual que é a grande dica que você fala, pô, vale a pena você se atentar nisso? Ou dá uma dica para quem está começando. Cara, uma dica, assim... Primeiro, o cara tem que conhecer um pouquinho de informática, porque é um portal eletrônico, né? Então, parte do princípio desde o cara saber dar o lance ali, acompanhar, anexar um arquivo, saber que o arquivo tem que estar em PDF ou tem que estar zipado. Então, assim, se as o cara... peculiaridades do portal, né? Porque ele tem que operar ali, não é coisa de pegar aquele papel de dentro da pasta e ir para um pregão presencial, é diferente. Então, assim, um conselho que eu dou, ele tem que saber um pouco de informática, se não souber, tem que se abraçar com alguém, trazer para próximo ali, ó, bora operar esse portal aqui a gente tem uma forma de ganhar algum dinheiro aqui, então vamos... Eu acredito que a dica é essa, para poder conhecer, porque no portal, se o pessoal for se atentar lá, tem a parte de treinamento que fala, tem a cartilha do fornecedor no Comprasnet, a cartilha até do pregoeiro. Então, se o cara começar a fuçar todo aquele portal ali, ele já vai entender muita coisa, entendeu? Então, assim, voltando à pergunta aí, ele falou qual a dica que eu falo, realmente é procurar, eu acho que no YouTube tem muita coisa que o pessoal ensina, né? Não só vocês da Magna, mas tem outras pessoas que dão workshop. Então, às vezes, tem cara que dá um workshop tão bom que ali o cara já sai cheio de noção já do que é o Comprasnet, como participar. Então, realmente hoje, assim, a internet, ela tá na nossa mão ali, só basta realmente a pessoa querer e se aprofundar. Então, aqui eu estou aqui para falar um pouco de mim, dizer que licitações é algo que eu vou focar 100%. Esse ano foi o meu foco e está sendo. Mas, assim, eu tenho algumas particularidades, mas ainda, como eu falei para vocês, ainda não estou 100%. Eu preciso montar minha equipe para que aí sim eu consiga alcançar o máximo possível de pregões e continuar participando. Ir para cima. E solicitar o seu malhete, né? Vamos ganhar um malhetinho. Estou anotando isso aí. É um dos objetivos também. Exatamente. Já tem gente perguntando aí do malhete. Vamos ganhar um malhete. Esse recurso que eu entrei agora, se der tudo certo, já dá 2 malhetes, eu acho, o valor. Aí você vai ficar rico, rapaz. Legal. Ô, Rocifran, é o seguinte, eu vi que você falou no início a questão de você ter bons fornecedores, né? Eu gostaria que você, se possível, passe uma dica para o pessoal, como que faz, algumas dicas de como conseguir bons fornecedores que você faz aí na tua empresa. Como que você faz isso daí no teu dia a dia? Bom, primeiro, a gente tem que focar no produto, né? Sim. Não dá para você... Eu tenho informática, mas assim, eu vou soltar meu segredo aqui, por exemplo. Um segredinho. A informática ela é bem abrangente. Mas os produtos hoje de grande foco meu são no-breaks, notebooks. Pô, deve ser um segredo mesmo. Até travou. Travou aqui, peraí. Deu uma travada aqui.
Pô, tô aqui na Amazônia, cara. Na Amazônia aqui a internet é ruim. Então esses itens que eu falei aí são os itens em que eu tenho um contato direto com o fabricante. E não é nem com distribuição, porque para quem entende de produto, existe o fabricante, a distribuição e a revenda. Né? A revendazinha, a lojinha que vende lá para o consumidor final. Então, o que eu aconselho para a galera, vai comer, foca no produto. Pô, um exemplo, vou citar um exemplo aqui de material, por exemplo, de limpeza. Cara, nunca vi tanto pregão de material de limpeza nesse Comprasnet, cara. O que vende de rodo, de pano, de não sei o quê. E é muito. Toda hora tá vendendo. Então, assim, o cara tem que escolher um produto e buscar o menor preço possível nos fabricantes, cara. Assim, tentar realmente pedir cadastro. Preço, buscar... Às vezes o mais difícil é você conseguir um cadastro, né? Então, às vezes o pessoal pede tanta burocracia lá, pede... por exemplo, eu estou levantando um domínio da minha empresa, porque, um exemplo de uma fabricante bem famosa que é a Dell. Então, para me vender notebooks da Dell, computadores da Dell, desktop, eu tenho que ter toda uma estrutura, um domínio próprio, um site, tudo São bem bonitinho. Do fabricante, né? Eu tenho que ter isso aí para me poder fazer parte, para me ser um parceiro dele, né, para me ter acesso ao preço lá exclusivo, para me poder chegar nas licitações lá com o meu computador Dell com preço acessível. Entendeu? Se eu pegar de um distribuidor, já está pegando da fábrica, aí já fica mais caro. Aí eu chego lá no Comprasnet e não tem como eu concorrer. Então basicamente isso. Aí então, ganhar na estratégia, né, Rocifran? Na estratégia. E não no preço, né? Não no preço, na estratégia. Então, Legal, assim, a questão de fornecedor, realmente você tem que focar em... Não dá para você abraçar tudo. Então, você foca naqueles itens ali que você acha que vai conseguir um fornecedor bom e vai nesse, começa nesses. É nesse que vai ter aquelas primeiras oportunidades de você ganhar. E, como eu falo também, às vezes não precisa você ganhar, mas se você ficar ali em segundo, terceiro, ali a expectativa de ser convocado por uma desclassificação dos primeiros é bem grande. E é engraçado que você falou, por exemplo, produtos de limpeza, você encontra bastante. Quem acompanha a gente já há um tempo, a gente passou um tempo atrás aí, quais são os segmentos que mais vendem? E acredite ou não, limpeza não está nem perto dos 10 primeiros. E você vê que tem muito, então tem muito. Tem bastante, basta você focar em um que você vai encontrar a licitação para aquele seu segmento ali. E essa coisa de focar em um determinado produto é o que a gente sempre fala aqui, né? Realmente é uma coisa que a gente prega. Mas como está o tempo muito avançado, para a gente finalizar, Rocifran, eu gostaria de saber o que a Magna, assim, teve uma participação aí, a gente conseguiu agregar alguma coisa para você através do curso, ou através do nosso suporte como um todo, o que você acha, assim? Cara, como eu falei, né, antes aqui, a Magna, ela foi até um curso, assim, para ser bem sincero com vocês, nem eu estava preparado, né? Eu achava que era um curso daqueles online AD que a gente vê por aí, muito slide, apostila, e, pô, o curso de vocês realmente é diferente, tem um diferencial muito grande, né, por conta dessa interação que vocês têm com os alunos, por conta do grupo lá, onde tem profissionais ali experientes demais, com uma bagagem enorme, que ajuda demais todo mundo ali. Então, assim, sinceramente, nem eu estava preparado pro curso de vocês. Então, por isso, assim, eu dei uma acalmada ali, vou lá, assisto 1, 2 vídeos, aí vou levando, eu quero concluir ele, né? Mas, como eu falei, eu tenho algumas outras prioridades, né? Tem minha pós-graduação que eu quero terminar mesmo. E tem isso aqui, ó, tem isso aqui para a vida real, né? A vida real que é cotidiano. Né? Tenho família, tenho mulher, tenho 2 filhos, então essas coisas tudo também tem a ver. Mas a Magna, assim, é um curso que eu aconselho para qualquer empresário, entendeu? Não só por causa das licitações, mas pelo que ela ensina lá, em termos de documentação, em termos de
de processos e também de oportunidades que a pessoa pode ter com esses conhecimentos, né? O empresário que tem essa parte de conhecimento de licitações, abre-se mais 10 portas, assim. Se ele tem 5 portas na frente dele, se ele tem esse conhecimento de licitações, abre-se mais 10 para ele. É verdade. Então, é um conhecimento que eu aconselho para a pessoa, até o empreendedor que está pensando. Um cara que não quer começar o negócio, não sabe o que ele quer começar, eu também aconselho a fazer o curso, o treinamento, que vai despertar ali alguma coisa ali de empreendedor nele para ele tocar para frente. Então, bacana. Legal. Mas isso aí. Obrigado pela sua presença, tá? Pelo seu tempo. A gente sabe que o tempo de quem tem empresa é muito corrido. A gente tem bastante dúvida aqui, mas enfim, não vai dar tempo de responder. Fico muito grato, de verdade. E se precisar, pô, você sabe, aciona a gente aqui, tá? E vê com certeza. Pra gente ganhar mais um malhete de ouro agora. Vai focar no de ouro também. Tem o de prata, tem o de ouro. Vamos lá. Beleza? Belezinha. Valeu, cara.